Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa aula, primeira parte sobre vírus para a recuperação da atividade 5, certo? Então, vírus deriva do latim, quer dizer veneno. Ele é um ser muito diferente, ele é acelular. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não tem célula, tá? Ele é desprovido de célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório, quer dizer que ele tem que invadir uma célula viva, tá? Para poder se reproduzir, se multiplicar. Fora de uma célula viva, o vírus ele fica latente, adormecido, cristalizado, certo? Então ele só vai se multiplicar dentro de uma célula viva. Pode ser uma célula animal, vegetal, bacteriana. O vírus é específico, ok? Não tem metabolismo próprio, então ele utiliza o metabolismo, a célula do hospedeiro. Ok? Flechinha aí, no hospedeiro. Ele possui material genético, flechinha nisso, que pode ser o DNA ou o RNA. E ele tem a capacidade de fazer mutação. O que seria isso? Flechinha aí nessa palavra mutação. É uma alteração, uma modificação nesse material genético, certo? Então, tem vírus que invade planta, tem vírus que invade animais, como nós, tem vírus que invade bactéria. O vírus que invade planta é só planta. Para ele passar a invadir, a parasitar um animal, ele precisa fazer mutação, ok? Outra coisa importante para a gente revisar aqui bem rapidinho é a estrutura viral, né? Do que é feito um vírus? Bom, ele não tem célula, mas todo vírus tem um capsídeo, flechinha nisso. Quer dizer, uma capa proteica, uma capa de proteína, certo? E dentro dessa capa de proteína tem um material genético. Esse aqui é um vírus chamado bacteriófago ou fago. Ele é um vírus que parasita, como o nome diz, bactérias, certo? Mas nós também temos os chamados vírus envelopados, como o nosso famoso coronavírus, tá? Ele é chamado de envelopado porque, além da capa de proteína que ele também tem uma camada de lipídios com proteínas agregadas. Então, ele tem esse envelope, esse envoltório em volta, certo? E dentro também o material genético, que nesse caso desse vírus é o RNA. Outra coisa importante para a gente também revisar são as viroses, que são doenças causadas por vírus. Então, eu elenquei aqui as principais: AIDS, sarampo, dengue, febre amarela, o nosso Covid-19, né? No caso da dengue e da febre amarela, eu destaquei aqui que são viroses que precisam de um vetor. O que seria um vetor? Flechinha nisso. É aquele animal que carrega esse vírus ou carrega a toxina, né? E acaba ajudando aí na forma de transmissão. No caso da dengue e da febre amarela, nós temos o nosso mosquito Aedes aegypti. Lembrando que é sempre a fêmea que se alimenta de sangue e ela, então, é o vetor dessa doença, certo? Outra coisa importante aqui na nossa revisão, deixa eu puxar aqui, é a vacina. A vacina é uma imunização ativa. Por quê? Porque ela induz o nosso corpo a produzir anticorpos, certo? Então, o nosso corpo vai ser estimulado a produzir esses anticorpos. Do que é feita a vacina? Ela, em geral, é feita do micro-organismo atenuado, quer dizer, flechinha nisso, enfraquecido, fraco, ou morto. Então, a vacina é feita do próprio agente que causa a doença. Se é um vírus, se é uma bactéria, ele vai ser utilizado, ou uma partícula dele, ou ele morto ou enfraquecido, é usado, então, ali no preparo dessa vacina e é injetado no nosso organismo, geralmente por injeção, e essa partícula estranha, esse antígeno, né, que é uma partícula estranha, vai induzir, vai estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos, que são as nossas proteínas de defesa, certo? Para cada antígeno vai ter um anticorpo específico, tá? Então, a vacina, ela é tomada como prevenção. Lembrando que tem vírus que são muito mutagênicos, então, eles alteram o seu material genético e a vacina, então, tem que ser feita todos os anos. É o caso do influenza, o vírus da gripe, certo? Só fazendo uma revisão aqui, alguns termos da epidemiologia, que é um ramo da medicina que estuda as epidemias, as doenças. Vamos lembrar então, o que é um surto, né? O surto é uma doença que ela está acontecendo num número muito alto, né?
numa determinada região, num bairro, numa cidade. Eu coloquei aqui, por exemplo, meningite em Criciúma. Peguei um exemplo assim aleatório, tá? Então tá tendo um surto de meningite lá num bairro em Criciúma ou em Araranguá. Isso é um surto. Endemia é algo mais localizado, certo? É numa determinada região e todos os anos praticamente acontece. Então, por exemplo, febre amarela é muito comum no norte do Brasil, né? Inclui aí estados como Acre e Rondônia. Epidemia já é algo que acontece com uma certa frequência em várias regiões, em várias cidades, vários estados, por exemplo, a dengue no país. E a pandemia é quando já acontece essa epidemia a nível global, a nível mundial. Então já não tem mais barreiras geográficas. Por exemplo, o Covid, né, que é essa pandemia que nós estamos vivendo agora, a AIDS, a própria gripe comum, influenza, seriam exemplos aí de pandemia, tá? Falando do Covid-19, né, que é o nome da doença causada pelo novo coronavírus, que seria o SARS-CoV-2, que causa síndrome respiratória aguda grave, tá? SARS quer dizer isso, síndrome respiratória aguda grave. O Covid, só para a gente lembrar, o que as pesquisas apontam? Que em torno de mais ou menos 80% das pessoas que pegam o vírus não desenvolvem os sintomas, são os assintomáticos. Em torno de 20% são aqueles que vão desenvolver algum sintoma e vão eventualmente precisar de algum atendimento hospitalar. E em torno de 5% seriam aqueles que teriam um quadro mais grave, que podem ter uma pneumonia viral, uma insuficiência respiratória, não conseguir respirar sozinhos e precisar então dos ventiladores, dos equipamentos para ventilar o pulmão para auxiliar na respiração. Só para fazer uma revisão, alguns sintomas aqui. O que os médicos falam? Pode não ter sintoma ou ter um sintoma parecido com resfriado ou até a nível de pneumonia grave. Alguns sintomas mais comuns aqui: tosse, febre, coriza, dor de garganta e alguma dificuldade para respirar, tá? O contágio, a gente já sabe, só para revisar, é pelo ar, quando tem gotículas de saliva contaminada, então alguém que falou, que espirrou, que tossiu, né? E superfícies contaminadas, então maçaneta de porta, né, mesas, dentro do ônibus, a própria roupa, livros, enfim. E tendo contato direto também com a pessoa que esteja com o vírus, né? Então,